Então essas pessoas ficam lá naquela visão, né, da meritocracia, do capitalismo, né, das estatísticas que eu já falei, daquela coisa toda, e o ser humano que se ferre, né? O ser humano, azar do ser humano, né? Então, quando tu tem uma visão que é, vamos ser, botar os pingos nos i, socialista, né, não é a pessoa, tá, que quer dividir a riqueza de quem tem riqueza e dar para os pobres. Tá? Não, não é isso. Não é a pessoa que não aceita a propriedade privada. Tanto porque neste mundo não existe razão, tá, para a propriedade de ninguém ser retirada. Não existe essa razão. Não existe porque o mundo tem terreno, tem coisa, tem o suficiente. Nós já chegamos a uma tecnologia que a gente constrói edifício que dá para botar para todo mundo. Tá? Agora, existe uma lei, né, no Estado, na federação e nas prefeituras, que quando esses sem vergonhas desses empreiteiros de merda vão lá e compram um terreno num lugar que daqui a 10 anos vão construir algo que esse terreno vai ficar 4 vezes mais. Tá? Aí eles deixam de pagar imposto, eles deixam de fazer tudo que tem que fazer legalmente para aquele terreno, deixam o prédio que está em cima cair aos pedaços, tá? Deixam aquela bosta fechada, enquanto tem gente passando fome na rua, gente dormindo na rua, tá? Gente passando trabalho porque não tem como se sustentar e não tem como viver. Aí os caras dizem, não, vamos lá, o capital, a especulação financeira é válida e nós temos que, né, respeitar a propriedade privada, respeitar o caramba, tira aquela merda e dá para as pessoas poder ter um lugar para dormir, tá? Que já vão dar aqueles prédios caindo aos pedaços, que nem seguro é, e aí, mesmo assim ainda deixam aquilo vazio com gente precisando, com gente na rua. Tá? Socialismo não é tirar de quem tem para dar para quem não tem. Isso aí fazia o Robin Hood lá na lenda. Tá? Socialismo é tu dar condições para as pessoas, tá? Para as pessoas terem dignidade. Dignidade. É simples. Dignidade. Não tem por que alguém ter milhares e alguém não ter nada. Não tem por que isso. A pessoa tem que ter, no mínimo, a condição de comer, de viver, sabe? De andar, de se vestir, de não ser um indigente. Tá? E o pensamento é básico. Isso é um pensamento, inclusive, do capitalismo que tem algum pensamento social. Vamos lá. O capitalismo que tem um pensamento social. O que é? Quem está na linha da pobreza não é consumidor. Se não consome, não gira economia. Se não gira economia, está fazendo o quê no mundo? Esse é um pensamento capitalista. Então, o que um capitalista de verdade, vamos falando para os capitalistas agora, o que um capitalista de verdade tem que pensar? Tem que pensar, não pode ter pobre. Porque se tiver pobre, tu não gira economia. Se tu não gira economia, tu não ganha dinheiro, ô imbecil. Tá? Então, tem que haver condições de tirar as pessoas da miséria. É simples. O dinheiro tem que girar e as pessoas têm que consumir. Né? Então, tira-se essas pessoas da linha da pobreza. Tá? Não é o bolsoburro que está lá sentado, tá? Nas armas dele que ele está tirando imposto. Tá? É bom que ele põe a arma em pezinho assim e senta na cadeira direto nela, que aí vai ficar uma maravilha. Tá? Então, não é esse tipo de pensamento que funciona. O pensamento que funciona é um pensamento que veja o ser humano como ser humano. Mas como nós vamos acabar com a corrupção no país, com a corrupção, sabe? Aí se botar a esquerda também é corrupta. O ser humano é corrupto. O ser humano não vale o que come. Tá? O que quem é de esquerda faz? Luta para que consiga chegar um dia a uma maioria de pessoas
e aí vamos botar aspas, parênteses, exclamações de bem. Pessoas de bem que pensam no outro. Tá? E agora, abre um parênteses de verdade aí, que é pensar no outro. Pensar no outro, até para um capitalista, pensar no outro, tá? É pensar que esse indivíduo, tá, tenha condições de viver. Olha, eu tô pouco me lixando se tu pensa que a pessoa tem que ter condições de viver para ser uma pessoa digna e ter condições de sustentar seus filhos e tudo mais, ou se tu pensa que aquela pessoa tem que ter condições de viver porque ele vai virar um consumidor e vai gerar economia. Não tô nem aí. Não tô nem aí. O que interessa é que a pessoa tenha condições de viver. Essa pessoa tem que sair. E vamos colocar assim, é uma coisa que eu estava falando antes até de gravar isso aí. Uh, pensar na condição do ser humano não ser miserável é bom até para o individualista, meritocrata, filho da puta. Tá? Até é bom para esse. Porque eu vou dizer uma coisa para ti. Se tu tá andando na rua e sentir aquele cheiro de mijo de merda no meio da rua, tá? E aquela criatura dormindo num colchão em cima de um monte, com um monte de lençol por cima, tipo fazendo uma barraca, tá? E aquele troço fede porque o coitado não tem como tomar banho, tá? E aquilo tudo na volta fedendo, e aquilo ali, aí tu te incomoda, né? Aí tu passa na rua e tu te incomoda. Ai, que nojo! Que nojo essa gente. Que nojo essa gente, né? Que nojo essa gente que não tem o que comer, não tem como viver e tá ali atirado no meio da rua, tá? E tu, idiota, que se acha grande coisa, tu fica olhando aquilo ali e fica com todo direito te achando esse vagabundo, coitado, né? Aí no final do ano, agora que tá chegando Natal, tu vai lá fazer cestinha de Natal para dar de presente, para ajudar os mais necessitados. Agora durante o ano tu tá passando na rua e sentindo cheiro de merda e reclamando. Tá? E achando que aquilo é fedido, que aquela gente ali é um bando de vagabundo. Eu só vou dizer uma coisa para ti, capitalista filho da puta. Tu pega, tá? Se tu der condições de diminuir a pobreza, tá? Em vez de ficar tirando, tá, dinheiro, como o Bolsobosta tá aí tirando dinheiro do SUS, tirando tudo isso daí para que as pessoas não tenham condições, eu até usei isso daí, né? Tá? Tirando as condições para que as pessoas tenham o mínimo de dignidade, tá? Se essas pessoas tiverem o mínimo de dignidade, elas não vão estar ali na rua fedendo a merda. Elas não vão estar ali na rua fedendo a mijo, nem dormindo embaixo de lençol, num colchão que alguém doou, porque estava com crise de consciência, lhe doou aquela merda que estava tirada dentro da garagem, tá? Ocupando espaço, e tirou de dentro da garagem para abrir espaço. Eu vou doar para quem não precisa. Desculpa, para quem precisa. Né? Só que para quem precisa só se lembra quando está incomodando, né? Então, essa é a diferença. Então, voltando lá no início que eu estava falando, tá? Por que eu apoio Sofia Cavedon? Porque é um ser humano que luta o tempo todo ela luta, ela se desgasta, ela tá lá, ela boia a cara dela, tapa. Tá? Ela vai lá e defende, ela ganha, ela perde, mas ela não para. Tá? Ela não para, ela defende uma ideia de vida. Tá? Se ela vai ser deputada lá ou senador, ou governador, ou não sei o quê, e se ela não for nada, eu vou continuar defendendo essa mulher. Tá? Por quê? Porque ela está lutando. Então, eu vou dizer, eu luto, ela luta. Se tu não luta, azar o teu. Mas nós vamos continuar lutando.